Tina, uma fonte de orgulho para sua comunidade natal, destacou-se não apenas por sua beleza, mas também por seu excelente desempenho acadêmico. Ao se formar com honras na escola e superar com excelência os exames de conclusão, sua entrada no prestigioso Instituto de Relações Internacionais na capital foi considerada um verdadeiro evento milagroso para os habitantes de sua remota província, apesar da falta de recursos e conexões. A notícia de sua aceitação em uma das melhores universidades do país chocou toda a cidade, e comentários sobre seu talento excepcional circulavam, contrastados com a simplicidade de sua família, que se dedicava à agricultura por gerações. Os rumores e especulações persistiram por meses após sua chegada ao Instituto em setembro, já que o correio sempre chegava tarde tanto na região quanto nas cidades próximas. Naquela época, durante a infância de Tina, a pequena cidade carecia de serviços como telefone e farmácia, dependendo apenas de uma modesta mercearia que oferecia produtos básicos como fósforos, sabão e alguns alimentos enlatados. Para qualquer necessidade, os moradores tinham que se deslocar a pé ou de transporte para a cidade mais próxima. Para ir à escola, Tina e outros 3 estudantes da cidade dependiam de uma velha caminhonete, já que não tinham acesso a outros meios de transporte. A professora de inglês, Ivone Polero, ficou impressionada com o entusiasmo de Tina pelo aprendizado, uma qualidade incomum nas crianças da região, segundo sua experiência de 2 décadas ensinando na escola rural. Ao contrário de seus colegas, cuja atenção e entusiasmo pelo aprendizado costumavam ser escassos, Tina se destacava por sua dedicação e habilidade inata para idiomas estrangeiros. Durante uma aula em particular, ela permaneceu completamente absorvida e fascinada, demonstrando um interesse genuíno pelo conhecimento. Enquanto as outras crianças se apressavam para sair no final da lição, Tina permaneceu em sua cadeira, imersa em suas reflexões. A professora Ivone indicou a Tina que a aula havia terminado e que ela poderia sair, mas a menina não se moveu. Surpresa com sua atitude, Ivone respondeu ao seu olhar inquisitivo explicando que, de fato, em diferentes partes do mundo, existem pessoas que falam de maneiras diferentes. Diante dessa revelação, Tina expressou seu espanto e admiração, comparando essa diversidade linguística com contos de fadas. Para ela, os idiomas estrangeiros eram como encantamentos mágicos que abriam as portas para novos mundos desconhecidos. Ivone percebeu naquele momento que aprender um idioma estrangeiro representava um desafio significativo para Tina, mas também uma oportunidade inestimável para expandir seus horizontes e enriquecer sua compreensão do mundo ao seu redor. A professora comprometeu-se a ajudar Tina a dominar o inglês como se fosse sua língua materna. Ambas dedicaram um grande esforço. Aos fins de semana, Ivone procurava recursos, enquanto Tina se empenhava seriamente em aprender. A estudante demonstrou um talento notável e correspondeu às expectativas de sua professora, que finalmente viu os frutos de seu trabalho e observou Tina alcançando seu máximo potencial. No 7º ano, a professora Ivone teve uma conversa importante com os pais de Tina sobre a importância de a menina receber aulas adicionais com um falante nativo de inglês. Apesar das preocupações econômicas da família, Ivone ofereceu-se para levar Tina à cidade vizinha nos fins de semana para essas aulas, cobrindo os custos com uma bolsa fornecida pelo Conselho do Distrito para estudantes talentosos. Embora a mãe de Tina tenha aceitado a proposta com algumas reservas, o pai expressou sua desaprovação de forma contundente e frustrada. Para ele, estudar inglês era um luxo desnecessário, considerando que Tina deveria se concentrar apenas nas responsabilidades domésticas. Não vejo por que uma menina precisa estudar. Ela deveria aprender a cuidar de seu futuro marido. Qual é o sentido de uma mulher se preocupar com essas coisas? As vacas não entendem espanhol, ele brincou sarcasticamente antes de se virar bruscamente e sair da reunião, deixando tanto a professora quanto sua esposa surpresas com suas palavras e sua atitude inflexível. No entanto, a mãe, mantendo a calma,
decidiu tomar uma medida para evitar conflitos familiares. Optou por enviar Tina para a casa da avó, um ambiente onde ela poderia estudar sem o constante escrutínio e desaprovação de seu pai. Esta decisão, embora tomada com cautela, oferecia a Tina um refúgio onde poderia se dedicar à sua educação sem interferências ou pressões externas. A calma finalmente retornou à casa de Tina após uma noite tumultuada na vizinhança, onde seu pai, como de costume, se reunia com seus amigos para beber. Esta cena era familiar para a mãe de Tina, que, com determinação, mantinha as portas fechadas até que seu marido retornasse sóbrio. Após tais eventos, um período de tranquilidade se instalou na casa por várias semanas, como se a tempestade familiar tivesse se dissipado momentaneamente, proporcionando um alívio bem-vindo em meio às tensões cotidianas. A primeira sessão de tutoria com Sebastian Flores, um professor experiente, foi como um sonho para Tina. Apesar de seu sólido domínio gramatical e vasto vocabulário, Sebastian apontou a necessidade de Tina melhorar sua pronúncia. A professora de Tina, Ivone, tomou a iniciativa de convidar Sebastian para ajudar na preparação de Tina para sua admissão, reconhecendo a importância de aprimorar todos os aspectos de sua habilidade linguística. Ambos educadores concordaram que Tina possuía um potencial excepcional para alcançar o sucesso, e esta primeira lição marcou o início de uma colaboração promissora no caminho para suas metas acadêmicas. Enquanto Tina e Ivone viajavam de volta de trem, Tina compartilhou suas preocupações sobre sua capacidade de alcançar sucesso. Ivone ofereceu palavras de encorajamento, assegurando-lhe que tinha grandes oportunidades pela frente e que, com a ajuda de Sebastian, estava destinada ao sucesso. Tina não respondeu a essas palavras. Ela apenas ficou em silêncio, contemplando a paisagem pela janela do trem. A perspectiva de um futuro promissor parecia distante demais da realidade para ela. Em sua casa, ela não recebia o apoio necessário, e a falta de apoio de seus pais, que secretamente ansiavam por um futuro diferente para sua única filha, não lhe dava motivação. Sua própria experiência de vida sugeria que as esperanças juvenis raramente se materializavam na vida real. Apesar disso, o coração materno e compassivo de sua mãe era forte o suficiente para não desanimar sua filha. Por isso, ela optava por ficar em silêncio, adotando uma postura neutra enquanto Tina lutava com suas próprias dúvidas e medos. Ao retornar à cidade naquela noite, depois de seu primeiro dia visitando o professor, Tina recebeu um apoio inesperado de sua idosa avó. "Venha passar a noite comigo, querida", chamou a avó Nora. "Seu pai aqueceu o banho, vamos tomar juntas e depois nos sentaremos junto ao fogo. Também fiz alguns bolinhos de mirtilo deliciosos." Tina adorava passar tempo na casa de sua avó. Naquele lar acolhedor e tranquilo, não havia vestígios de um pai irritável murmurando constantemente, nem brigas, gritos ou a monotonia de assistir ao mesmo programa de televisão todas as noites. Na verdade, ela adoraria viver com sua avó permanentemente, mas não podia abandonar completamente sua mãe desafortunada. Porque ela teve que passar por tudo isso. Além disso, seu pai se opunha firmemente a que Tina passasse muito tempo com sua avó. Portanto, não era comum que Tina pudesse ficar com sua avó Nora, mas neste dia em particular, foi uma exceção. Seu pai, incomumente de bom humor, mal contestou quando Tina, se sentindo envergonhada, pediu para ficar para dormir. As casas da avó e do pai estavam lado a lado, protegidas sob a sombra de uma árvore antiga que tinha testemunhado a passagem do tempo. Os balanços de Tina pendiam de seus galhos, sendo testemunhas silenciosas das horas que Tina passava ali. Era seu lugar favorito para estudar os verbos em inglês e os tempos gramaticais, balançando suavemente enquanto revisava suas lições. Numa noite serena, iluminada pela luz calorosa da lâmpada e envolta pelo aroma reconfortante do café recém-coado, Tina estava sentada ao lado de sua avó Nora na acolhedora cozinha. Enquanto compartilhavam esse momento especial,
a avó Nora segurava suavemente as mãos de Tina e lhe dava um conselho que ressoaria profundamente no coração da jovem. Com uma voz tranquila, mas cheia de sabedoria, ela instava Tina a nunca abandonar seus estudos, expressando sua firme fé nas habilidades e no potencial de Tina para alcançar grandes conquistas na vida. A avó Nora, com o amor e a calorosidade de uma figura materna, oferecia a Tina um apoio incondicional, tanto emocional quanto financeiro. Ela a incentivava a perseguir seus sonhos de explorar o mundo além dos limites da cidade, lembrando-a de que tinha o poder e a determinação necessários para tornar isso realidade. Esse gesto generoso e reconfortante encheu o coração de Tina de esperança e renovada determinação para enfrentar os desafios que estavam por vir, especialmente o próximo teste crucial de ingressar na universidade. 3 anos após esta conversa transformadora, o dia dos exames finais finalmente chegou. Com o apoio e estímulo constantes de sua professora, Ivone, Tina enfrentou o exame com uma mistura de nervosismo e confiança. Enquanto completava as folhas de exame, sua mente estava focada em cada pergunta com intensidade, mas não pôde evitar que sua imaginação divagasse para o futuro incerto que a esperava. No entanto, apesar das ansiedades e expectativas, Tina sabia que cada resposta que dava era um passo mais próximo de sua meta de ingressar na universidade e tornar seus sonhos realidade. Ao cair da noite, Tina e Ivone voltaram para casa, cheias de expectativa e esperança, aguardando ansiosamente o momento crucial. No entanto, ao chegar o tão esperado envelope do centro do distrito, apenas o pai estava em casa, a mãe e Tina haviam partido para a distante floresta em busca de cogumelos. "Olhe, você tem uma carta", exclamou Roberto, entregando entusiasticamente o envelope para sua filha assim que a porta se fechou atrás deles. Então, com um toque de sarcasmo, ele acrescentou: "Vamos, aposto que é uma carta de rejeição", soltando uma risada zombeteira. Irritada, Tina arrancou o envelope e saiu correndo da casa, sem prestar atenção aos gritos furiosos de seu pai. Ela teve a sorte de que o ônibus chegou exatamente na parada, poupando-a de ter que percorrer 4 quilômetros até a estrada para esperar outro meio de transporte. Ao chegar aos prédios da escola, reinava uma calma notável. Sendo o primeiro dia de setembro e caindo em uma sexta-feira, mal havia movimento, a única presença era da faxineira e alguns professores. "Você viu Ivone hoje?", perguntou Tina ao porteiro. "Não acho", respondeu ele distraído, absorto na leitura do jornal. A jovem tentou abrir a porta do segundo andar da escola, mas encontrou-a fechada. Em seguida, correu para a casa de Ivone, localizada no topo da colina mais alta da vila. Ao chegar lá, deixou um envelope amassado sobre a mesa, que continha a lista dos candidatos aceitos no prestigioso Instituto Estatal de Relações Internacionais, onde Tina havia sido admitida. Ivone examinou cuidadosamente a lista e confirmou a admissão de Tina, que se sentiu emocionada e surpresa. Com palavras de encorajamento, Ivone animou Tina e garantiu que chegaria a tempo para o início das aulas. Em seguida, entregou-lhe um envelope com dinheiro e explicou que era para ela por um tempo. Tina entendeu o gesto e expressou sua gratidão, sentindo-se emocionada e apoiada por sua professora. No dia seguinte, Tina recebeu abraços e despedidas de seus familiares e amigos antes de embarcar em sua viagem para a capital. Embora a avó não pudesse acompanhá-la até a estação, ela entregou um envelope antes de sua partida, o que encheu Tina de emoção e a fez sentir como se estivesse vivendo um conto de fadas, embora ainda não soubesse o que a vida na cidade lhe reservava. Ao chegar ao instituto, Tina recebeu a notícia de que não havia vagas disponíveis na residência universitária e que precisava entrar na lista de espera. Desconcertada e nervosa, ela se viu sem um lugar seguro para passar as noites depois das aulas. No entanto, sua sorte mudou quando o mesmo professor com quem tinha interagido durante o exame a convidou a segui-lo. Eles caminharam juntos pelos corredores até chegarem à parte acadêmica do prédio,
onde as mulheres que trabalhavam lá se levantaram em sinal de respeito ao verem o professor. Ele expressou sua preocupação com a falta de acomodações adequadas para os alunos destacados que vinham de províncias remotas. Após algumas negociações, eles finalmente conseguiram resolver a situação e Tina pôde se instalar em seu dormitório, onde foi recebida por sua alegre colega de quarto. A colega de quarto inicialmente brincou sobre a possibilidade de alugar a cama para outra pessoa, mas depois mostrou gentilmente o lugar para Tina e a convidou a se acomodar sem nenhum problema. A colega de quarto de Tina se chamava Lola e também era originária de uma região remota nos arredores da capital. Embora Lola estivesse mais familiarizada com a vida na cidade e tivesse um irmão mais velho estudando na mesma universidade, ela frequentou cursos preparatórios por 2 anos antes de ingressar, o que evidenciava sua determinação e esforço para alcançar seus objetivos acadêmicos. Depois de organizar suas escassas pertences no quarto, Tina se deitou na cama e experimentou uma sensação de familiaridade reconfortante. A partir desse momento, ela se integrou totalmente como uma estudante comum e se comprometeu a se concentrar em seus estudos, assim como seus colegas. Em seu 3º ano na universidade, Tina se destacou como uma das alunas mais notáveis, participando ativamente das atividades estudantis, atuando como editora do jornal estudantil e ganhando o respeito e a admiração de seus professores. Poucos dias depois, Tina teve o prazer de conhecer Daniel, um atraente estudante que estava prestes a se formar e cujos pais trabalhavam como diplomatas. Ele vivia sob a tutela de sua rigorosa avó e tinha planos de fazer um estágio na Checoslováquia no outono. Embora ambos se cruzassem nos corredores da universidade há algum tempo, nunca tiveram a oportunidade de ter uma conversa significativa. Tina havia notado a marcada diferença entre os estudantes do 1º e do 3º ano, mas com o tempo, essa lacuna foi gradualmente diminuindo, especialmente durante seu último ano na universidade. No ano anterior, Tina foi selecionada pela primeira vez para fazer parte do conselho estudantil, enquanto Daniel ocupava o cargo de secretário responsável do conselho por 3 anos consecutivos. No início, os membros mais experientes do conselho os observavam de perto, avaliando suas habilidades e aptidões. Na década de 1980, o ambiente estudantil estava passando por mudanças significativas e os valores tradicionais estavam sendo questionados. Em uma ocasião, Tina participou de uma reunião precoce do conselho e ficou surpresa ao encontrar os membros lendo poesia, alguns de autores desconhecidos para ela. Apesar de perceber que o tempo designado para a reunião estava se esgotando, Tina optou por não interromper os oradores, e eventualmente, outros estudantes perceberam a situação e se retiraram. Ao término da leitura, Daniel olhou seriamente para os que permaneceram. "Espero que não haja intrusos aqui", comentou. Durante a reunião, Tina decidiu permanecer em silêncio, e ao final, Daniel se aproximou dela para perguntar por que ela tinha comparecido à reunião sem ser convocada. Tina explicou que desejava fazer parte do grupo e por isso tinha decidido ficar. Daniel mostrou interesse e continuaram conversando sobre o assunto, até brincando sobre lugares privados para comer. Dessa forma, Daniel deixou claro seu interesse por Tina, que, apesar de se sentir lisonjeada com a atenção do rapaz, estava completamente focada em seus estudos e responsabilidades, sem ter qualquer interesse em flertar. Mais tarde naquela noite, as colegas de quarto de Tina decidiram sair para uma festa, mas ela estava tão concentrada em seus estudos que optou por não acompanhá-las e ficou revisando as lições. Tina costumava evitar as festas barulhentas dos vizinhos, o que lhe rendeu a reputação de ser um pouco reservada em sua classe, embora os outros não se importassem com sua atitude. Geralmente, ela preferia se retirar para a cozinha vazia ou para a biblioteca com seus livros didáticos para estudar em paz. No entanto, naquele dia, ela nem teve uma hora tranquila para estudar. Lola entrou na sala de Tina empolgada, insistindo para que ela saísse rapidamente porque algo importante estava acontecendo.
Embora Tina estivesse um pouco incomodada com a interrupção, ela se perguntou o que mais poderia estar acontecendo e considerou que poderiam resolver sem sua intervenção. No entanto, Lola insistiu que não podiam se virar sem ela e a arrastou para fora do quarto. Ao chegarem ao local, encontraram um caos total, e viram Daniel segurando uma longa rosa escarlate entre os dentes no parapeito da janela, enquanto as meninas gritavam que ele não pularia até que Tina aparecesse. Os meninos riam e faziam gestos de aprovação diante da cena. Tina pediu a Daniel que desistisse de sua tentativa de pular e ele, dramaticamente, soltou o corrimão como se estivesse prestes a cair. Surpresa com a cena, Tina correu até ele e entrou na sala, caindo de joelhos enquanto oferecia uma rosa. Daniel começou a falar em inglês de maneira pomposa, referindo-se a ela como uma dama incomparável e inatingível, o que irritou Tina, embora pelo menos aliviasse sua preocupação de que alguém se machucasse. A atuação de Daniel trouxe à mente as lições com Sebastian, que também costumava chamá-la de jovem dama, algo que ninguém mais tinha feito desde então. Os meninos elogiaram Daniel, gritando e aplaudindo sua performance. "Olhem, Paula está vindo correndo", exclamou um dos estudantes, de pé no batente, alertando sobre a presença da supervisora dos dormitórios das garotas. "O que está acontecendo aqui?", perguntou Paula com irritação, franzindo a testa enquanto apenas espiava pela porta. "Vocês abriram a janela? Estão fumando dentro? Todos, saiam imediatamente daqui. E não quero vê-los aqui de novo, vão para seus quartos." Tina se aproximou de Paula com calma e se desculpou pelo alvoroço. Explicou que foi um acidente porque tinha limpado a janela no dia anterior e esqueceu de fechar o trinco completamente. Em seguida, inventou uma história sobre um corvo que entrou no quarto por causa do vento. Paula, surpreendida pela explicação, elogiou Tina por ser diligente e respeitosa com os mais velhos. Atribuiu o incidente ao fato de Tina ser de fora da cidade e decidiu deixar passar o problema desta vez, pedindo que não haja mais distúrbios no futuro. Os outros alunos concordaram e prometeram ser mais cuidadosos. Paula retirou-se pelo corredor em direção ao seu posto, enquanto Lola e Daniel brincavam. Daniel, que se escondeu embaixo da cama de Tina, emergiu brincalhão enquanto todos riam. Tina protestou contra a tolice e sugeriu a Daniel como poderia sair sem ser descoberto. Daniel brincou sobre ficar escondido, mas Tina apontou que seria muito arriscado. "Então, para que foi toda essa atuação? Você queria zombar da garota da cidade? Bem, a piada funcionou." "Parabéns", disse Tina indignada com a atitude de Daniel. Depois levantou-se do quarto e dirigiu-se à cozinha. No entanto, de repente, Daniel a abraçou pelos ombros e a puxou para si. "Você sempre tem um senso de humor excepcional. Foi só uma brincadeira inocente, uma travessura", tentou dizer algo cortante, mas sua súbita proximidade a deixou sem fôlego e as palavras não saíram. Ela ficou tremendo, e Daniel a virou gentilmente. Seus rostos estavam quase juntos. "Você é incrível." "Não cedeu a Paula", sussurrou ele, "embora não tenha medo e te felicito por isso." Tina tentou protestar, mas ele já estava beijando-a, um beijo real diretamente nos lábios. Era ao mesmo tempo assustador e maravilhoso. Desde essa noite, começaram a namorar. Ela não permitia mais do que beijos, é claro, mas sua reputação de ser um pouco reservada foi irreparavelmente danificada a partir de então. Tina costumava passear sozinha pela cidade antiga e enigmática, desfrutando da história que se desvendava diante de seus olhos. Embora preferisse a solidão para apreciar o charme dos antigos edifícios e paisagens, ela percebeu que tudo era diferente quando estava com Daniel. Ele conhecia a cidade perfeitamente graças às experiências de sua avó como guia turística. Juntos, exploraram lugares e Daniel compartilhou sua visão de um futuro juntos.
Confidente em seu relacionamento, Daniel propôs a ideia de morarem juntos antes do casamento, mas Tina, consciente de suas tradições e valores, resistiu à ideia. Embora Daniel tenha sugerido um casamento civil simples para conviver antes do casamento oficial, Tina mostrou indecisão. Temia as responsabilidades e implicações, mas Daniel a tranquilizou e prometeu esperar para formar uma família até que ambos estivessem prontos. Embora Tina expressasse seu medo de perdê-lo, Daniel a reconfortou com amor e compreensão. Ela estava profundamente apaixonada por Daniel, mas não estava disposta a desistir de seus sonhos de obter uma educação prestigiosa e explorar o mundo em toda sua amplitude. Se cedesse às insistências de Daniel naquele momento, temia que suas aspirações se desvanecessem. Embora a ideia de se mudar constantemente e viver em uma embaixada fosse intrigante, ela não sabia o que o futuro reservava após os estágios, o que poderia afetar seus estudos e planos futuros. Eles se casaram em junho e pouco depois, em setembro, Daniel partiu para a Tchecoslováquia. Tina se sentiu abatida, mas decidiu se concentrar em seus estudos e projetos universitários. Ela mergulhou em seminários, palestras, trabalhos de curso e na revista estudantil que ajudava a editar. Apesar de agora viver fora da residência estudantil, ela continuou trabalhando arduamente para alcançar seus objetivos. Na véspera da partida de Daniel, ela teve a oportunidade de conhecer sua avó, uma idosa de estatura alta com um rosto austero e um olhar penetrante. Somente a ela confiaram seu novo estado, de ninguém mais estava ciente, nem amigos nem pais. Daniel explicou que não queria decepcionar sua mãe. Meu pai mal se importa, mal nos nota, a todos, ele disse a Tina com um sorriso amargo e irônico. Mas minha mãe sempre sonhou que eu encontrasse meu verdadeiro amor, minha companheira de vida que fosse adequada para mim. Ela queria que tudo seguisse o curso tradicional, se conhecer, se casar com muitos convidados, entende? Pessoalmente, não preciso de tudo isso, mas não quero decepcionar minha mãe. Se contarmos a ela agora, ela ficará preocupada. Ela ficará nervosa pensando que todos ficarão sabendo e que o casamento não dará certo. Sei que são preconceitos estranhos, mas você me entende, certo? Entendi perfeitamente o que você está dizendo, concordou Tina. Compreendo perfeitamente. Provavelmente minha mãe também desejaria o mesmo. Bem, então vamos evitar preocupá-los. Você vai terminar seus estudos. Eu voltarei do meu estágio e meus pais voltarão para casa. Então organizaremos um casamento apropriado e a avó não dirá nada? Perguntou Tina preocupada. Você pode confiar na avó, afirmou orgulhosamente Daniel. Ela é a senhora discreta, que guarda segredos e mantém a calma. Depois de seu casamento, eles foram para a casa da avó, o apartamento onde tanto Daniel quanto sua avó moravam. Assim que entraram, Tina ficou impressionada. Tetos altos, elegantes molduras, um lustre de bronze com candelabros, cortinas com borlas que pareciam saídas de um filme sobre épocas anteriores à Revolução e móveis requintados. Tina pensou que apenas palácios tinham móveis desse tipo. Cautelosamente, deslizou sua mão sobre a superfície polida de um enorme aparador com pernas entalhadas. A qualidade da madeira parecia estar cheia de vida. Boa noite, crianças, cumprimentou a avó de Daniel, sentada em uma alta cadeira e fumando seu cachimbo. Ela tem o ar da duquesa do desenho animado de Alice, pensou Tina, tentando não olhar muito. Bem, permitam-me parabenizá-los, continuou a senhora sem se abalar. Agora vocês são marido e mulher e têm o controle de suas próprias vidas. Fico muito feliz que você, meu neto, tenha decidido me informar. Quem sabe, talvez quando você voltar de sua viagem, só reste uma urna com minhas cinzas. Vovó, começou Daniel a protestar, mas a senhora levantou sua mão magra e enérgica coberta por uma luva preta e continuou falando. Então,
Vou ter que contar com você, querida. Como é mesmo seu nome, meu amor? Algo me escapou, disse a senhora. Tina, murmurou a jovem. Então, Tina, continuou a senhora. Se meu corpo mortal deixar minha alma vagando antes que os outros parentes cheguem, você terá que assumir as responsabilidades tristes como esposa do meu neto. Sim, vovó, podemos falar de algo mais alegre, pediu Daniel. Já conversamos 1000 vezes sobre seus funerais. Bem, tudo bem, moderou seu tom. Ainda teremos tempo para falar sobre esse assunto fascinante com sua esposa. Agora, vamos falar de coisas mais mundanas e realmente divertidas. Rosalia tocou o sino de latão na mesa, o que provocou passos e portas se fechando em outro lugar do apartamento. Depois de alguns minutos, Rosalia chegou, uma mulher vestida com uma roupa simples azul e avental branco, dando a Tina a sensação de estar no século XIX novamente. A avó pediu café e a bandeja com xícaras antigas, pires, açucareiro e delícias chegou rapidamente, criando uma atmosfera encantadora, mas também um pouco intimidante para Tina. A senhora perguntou a Daniel sobre seus planos de moradia, sugerindo o apartamento de seu pai. Daniel respondeu que não havia muito espaço lá e que, por enquanto, não tinham planos de se mudar. A senhora assentiu elegantemente e depois se dirigiu a Tina, perguntando quanto tempo ela tinha para terminar seus estudos. Tina confirmou que faltavam 2 anos e expressou que não tinha intenção de morar no apartamento da senhora. Isso levou a senhora a perguntar severamente se ela achava que, ao se juntar à família, não teria responsabilidades. Daniel interveio para acalmar a situação, explicando que a senhora estava brincando e que Tina moraria em um apartamento adjacente, mas separado. Em seguida, a senhora tirou uma caixa de veludo e entregou a Tina um antigo anel com uma pedra cristalina, expressando que agora era dela. Tina ficou impressionada com a beleza do anel. Tina exclamou, admirada, acariciando cuidadosamente a pedra. É um diamante, e imediatamente olhou para cima, lembrando. Obrigada. De nada, sorriu a senhora com os cantos dos lábios. Claro, é um diamante, disse isso, enfatizando até mesmo a pronúncia não familiar para Tina. É uma das nossas 2 pedras de família. Você vai usar até que seu neto mais velho se case, lembre-se. Depois, você vai dar para a esposa dele. E se não tivermos um neto, mas uma neta, ou se eu não estiver viva até lá, perguntou Tina ansiosa. Então, ela ficará com a do filho, ou voltará para o cofre da família, respondeu a avó, suspirando. Discutiremos os detalhes mais tarde. Por enquanto, experimente o anel, indicou a senhora. Tina colocou cuidadosamente o anel. Ele não servia bem no dedo anelar, mas sim no dedo médio. Perfeito, use-o por um tempo, disse a avó. Mais tarde você o trocará para outro dedo. Passaram mais 30 minutos juntos, despediram-se da avó, pegaram as chaves e foram ver o apartamento onde agora iriam morar. Espera, Tina parou Daniel quando ele estava prestes a entrar. Devemos fazer de outra maneira. Ele a levantou facilmente e a carregou nos braços, atravessando o limiar. Com cuidado, ele a colocou no vestíbulo e a beijou. Daniel, ela acariciou sua bochecha. Como sou sortuda por ter você. Eu é que sou sortudo, ele respondeu carinhosamente enquanto a ajudava a tirar o casaco. Bem, vamos explorar. Você quer dormir aqui esta noite? Perguntou timidamente Tina, percebendo que teria que passar a noite lá. Não tenho nada comigo, nem mesmo um pijama, nem mesmo pensei nisso. Não se preocupe, respondeu solenemente Daniel, levando-a até a porta do quarto. Olhe. Tina olhou e suspirou de alegria. Uma grande cama de casal, com uma cabeceira de ferro curvada, estava coberta de pétalas de rosas brancas,
e em vasos por toda parte havia rosas. Abra, sorriu Daniel. Na caixa havia um conjunto de lingerie elegante, o mais refinado que Tina já tinha visto. Havia uma camiseta de cor creme com alças delicadas, um top e um short da mesma cor, mas com detalhes diferentes, e um roupão de veludo incomparável. É lindo, ela acariciou suavemente o tecido. Obrigada, Daniel. Você encontrará tudo o que precisa no banheiro, disse seu marido e ela se deitou na cama. Naquela noite, só conseguiram dormir ao amanhecer. No dia seguinte, Tina chegou atrasada para a aula pela primeira vez, mas não lamentou a demora. Restava apenas um procedimento formal: notificar a instituição sobre a mudança de sobrenome. Ela pediu discrição às funcionárias conhecidas e ofereceu uma compensação para manterem o silêncio. Depois, Tina e Daniel ouviram expressões entusiasmadas atrás deles. Um novo ano letivo começou e Daniel partiu, deixando Tina em um apartamento espaçoso, mas um pouco desconhecido. Seus dias começavam com os preparativos matinais para sua avó, a quem carinhosamente chamavam de Serafina. Tina cumprimentava alegremente Serafina ao entrar no amplo apartamento, que sempre estava escuro, pois a idosa preferia a luz suave e as cortinas sempre permaneciam fechadas. Conversavam sobre assuntos triviais e faziam planos para o dia seguinte. Às vezes, Serafina compartilhava detalhes interessantes sobre a cidade durante o jantar. Logo, tornaram-se boas amigas e se apoiavam mutuamente. Serafina elogiava a inocência de Tina e a aconselhava a desenvolver uma pele grossa para se proteger da maldade do mundo. Assim passavam os dias de Tina. Ela costumava escrever longas cartas para seu marido, detalhando tudo o que acontecia ao seu redor. Embora ele também respondesse, suas cartas eram menos frequentes e mais concisas. Eles não tinham um telefone em seu apartamento, mas Serafina tinha um. Às vezes, eles conversavam brevemente com Daniel, embora não aprofundassem muito nos assuntos. No entanto, suas expressões de amor e saudade sempre enchiam Tina de felicidade durante as noites. No entanto, tudo mudou num sábado enquanto Tina estava a limpar. Uma campainha insistente à porta interrompeu-a e, ao abrir, uma mulher com um aspecto desalinhado e uma maquilhagem excessiva irrompeu no seu apartamento sem esperar ser convidada. Então, é aqui que resides, não é verdade? Exclamou a mulher em voz alta e estridente, fechando a porta com o pé. A quem procuras? Perguntou Tina, desconcertada. A ti, querida, a ti, respondeu a mulher sem prestar atenção a Tina, como se fosse apenas uma posse sem alma do apartamento. Avançou para a sala de estar e depois para a cozinha, inspecionando tudo. Estava prestes a dirigir-se ao quarto quando Tina, recuperando-se do atordoamento, perguntou bruscamente à intrusa. Permite-me perguntar, quem és tu e com que direito invades o meu apartamento? Ah, agora falamos de direitos, a mulher riu, parando. Bem, como preferires. Sou a mãe do Daniel, o teu suposto marido. Pronunciou a palavra marido com ironia, alongando as palavras e olhando diretamente nos olhos de Tina. Não estavas à espera de me encontrar aqui. Tina sentiu-se completamente desconcertada. Tudo misturava-se na sua cabeça, já que aquela mulher não se parecia em nada com a que se lembrava das fotografias de Daniel. Era completamente diferente da jovem e bonita rapariga, mas as pessoas mudam com o tempo. Já estás aqui, foi tudo o que Tina conseguiu dizer. Sim, anunciou a mulher, pondo-se de pé com as mãos na cintura, mesmo em frente a Tina. Isto é o que te direi, minha querida. Nas suas palavras soava como uma sentença: meu filho não é para ti, és rude e grosseira. Ele já teve mulheres suficientes como tu. Não sei como o seduziste, provavelmente abres as pernas facilmente. Com estas palavras, todo o sangue de Tina precipitou-se à sua cabeça,
e sem se atrever a dizer nada, cambaleou e agarrou-se à porta. A mulher continuou a falar, sem prestar a mais mínima atenção a este facto. Não tenho ideia do que ele te disse lá, exclamou com um sorriso desagradável. Os homens podem ser muito persistentes quando querem, mas devias entender a minha perspectiva como mulher. No entanto, estás a criar ilusões de nenhuma camponesa, percebes? Nunca será aceite na nossa família como minha nora. Para o Daniel, com o seu pai, já temos uma opção ideal. Cresceram juntos, uma rapariga honrada de uma família muito respeitável. Não és rival para ela, camponesa. Entrou na sala com confiança, como se fosse sua própria casa, e se acomodou no sofá. Tirou um lenço da bolsa e passou no rosto, que estava vermelho. Além disso, não queremos netos de segunda classe com o seu sangue plebeu. Você nem pode dar à luz uma criança normal, pequena camponesa. Todos vocês têm mentes subdesenvolvidas, continuou lançando insultos cruéis sem parar. No final, Tina simplesmente não aguentou mais. Por favor, saia daqui, pediu à sua sogra. O quê? O que você disse? Protestou a sogra. É você quem deve sair da nossa vida imediatamente, ouviu? Imediatamente. Assim você não estará aqui quando o Daniel voltar, entendeu? Vá embora, suma. Tina, que nunca antes havia experimentado um insulto tão cruel, gritou em um ataque de raiva. Lágrimas amargas corriam pelo seu rosto, mas ela estava tão abalada que mal as percebia. Sua mente estava confusa e ela se sentia sem ar. Sentia uma raiva incontrolável, desejando quebrar algo, preferencialmente a cabeça da mulher desagradável, embora tenha conseguido conter esse impulso destrutivo. Ela correu rapidamente para a porta principal, abriu-a e gritou com todas as suas forças: "Vá embora, ou não sei o que posso fazer." A mulher ficou surpresa, perdeu a cor no rosto e se levantou do sofá com cautela, observando Tina com cuidado enquanto ela se dirigia para a saída. Ela se movia com cuidado pelo apartamento, como se estivesse esperando um possível ataque a qualquer momento. Ao sair pela porta, ela lançou um último insulto: "Você é uma camponesa rude. Não sabe se comportar corretamente", e desceu rapidamente as escadas. Tina fechou a porta atrás dela e caiu impotente no chão, sentindo as pernas fracas como algodão. Ela sentia uma dor terrível do lado, tinha um nó na garganta, o nariz entupido e os olhos inchados de tanto chorar. Ela ansiava por fechar os olhos e se afundar no sono, desejando escapar dessa repentina pesadelo que havia invadido sua vida tão bonita e quase mágica. Tina possuía um orgulho natural, enraizado em seu caráter, não apenas adquirido por educação. Em primeiro lugar, a mulher desagradável a insultou profundamente. Como ela ousava falar daquela maneira? As terríveis frases e acusações da mãe de Daniel continuavam ecoando em sua mente repetidamente. Tina chorava incessantemente na escuridão, deitada em uma cama grande, sentindo-se sozinha e incapaz de parar as lágrimas. Ela estava passando por uma verdadeira crise nervosa, mas como não tinha experiência em situações assim, não sabia como se ajudar. Ela desejava tomar um sedativo ou apenas tomar uma xícara de café para se acalmar. Ela considerava ir ver a avó Serafina, desabafar e contar tudo, confiando que ela poderia resolver esse terrível mal-entendido. Apesar do seu desejo de obter ajuda, Tina optou por manter-se firme no seu orgulho e não procurar apoio em lado nenhum. Não se esforçou por esclarecer a situação nem buscou o respaldo do seu marido. Tinha medo de enfrentar a vergonha e a desaprovação da sua família se revelasse o que estava a acontecer. Embora se lembrasse da sua avó Serafina, decidiu que a sua opinião não tinha relevância na família e que não podia confiar nela. A ideia de confrontar o seu pai, Daniel, encheu-a de suor frio e nervosismo. Se a sua mãe se comportava assim, o que poderia esperar do seu pai?
Além disso, a sua experiência prévia com o seu pai biológico apenas lhe sugeria os piores desfechos possíveis. Pela manhã, Tina estava pálida, cansada, com olheiras e claramente afetada. Tirou o anel de família do dedo médio e colocou-o sobre a mesa junto com os seus objetos pessoais anteriores ao casamento. Depois, saiu de casa com uma mala velha e desgastada, dirigindo-se para a estação. Com cuidado, deixou a chave do apartamento na porta de Serafina e tocou 2 vezes antes de sair correndo ao ouvir os passos apressados de Rosalia. No caminho para a estação, fez uma parada na agência dos Correios, comprou um envelope com selo, redigiu uma carta explicando seu pedido de licença acadêmica por motivos familiares e enviou para o endereço correspondente da universidade. Na hora do almoço, já estava no trem, sem ter um plano claro para o futuro. No entanto, naquele momento, lhe parecia completamente impossível ficar na cidade onde tinha sido tratada injustamente. Rosalia entregou a Serafina as chaves que Tina tinha deixado na porta. Serafina notou a ausência de Tina naquele dia e perguntou-se se ela estava doente. Depois de tomar o pequeno almoço e fumar o seu cachimbo, decidiu sair para apanhar ar fresco. Colocou um chapéu e saiu do prédio, caminhando em direção ao apartamento do seu neto no prédio ao lado. Após 20 minutos de caminhada, chegou ao apartamento e notou a ordem e a falta de pertences de Tina. No quarto, encontrou um anel sem qualquer nota. Serafina franziu o senho, pegou o anel e regressou à casa da mesma forma. Ao regressar, Serafina sentou-se na sua cadeira alta, fechou os olhos e indicou a Rosalia que não a incomodasse por qualquer motivo durante a próxima 1h30. Rosalia aproveitou este tempo para pegar o seu casaco e sair de casa, dando um passeio até a pastelaria mais próxima e conversando com as raparigas e outras trabalhadoras domésticas enquanto desfrutavam de uma chávena de café. Havia bastantes empregadas naquela casa abastada. Rosalia prestava atenção enquanto uma das suas amigas do serviço doméstico lhe relatava o que tinha acontecido naquele dia nos apartamentos contíguos à casa onde viviam com Serafina. A empregadora da jovem, que resultou ser a mãe de Daniel Olivares, tinha chegado furiosa ao apartamento acusando a rapariga de ser a amante do seu filho e ordenando-lhe que saísse imediatamente. A mulher estava convencida de que Daniel, seu filho casado, estava a ter um caso extraconjugal com Tina. No entanto, o que essa mulher não sabia era que houve um grave mal-entendido. Tina não estava casada com seu filho Daniel Olivares, mas com outro Daniel, Daniel Hernandes. Foi uma completa confusão de nomes que desencadeou um drama desnecessário. Tina, sem ter conhecimento dessa confusão, de repente se viu confrontada com acusações e apontamentos que lhe pareciam incompreensíveis. Incapaz de entender o que estava acontecendo e acreditando sinceramente que seu marido a tinha enganado todo esse tempo, ela tomou uma decisão precipitada e fugiu de casa, convencida de que seu mundo tinha desmoronado. A situação estava caótica devido a um simples mal-entendido de nomes, e Tina foi quem pagou o preço dessa confusão. Ao retornar para casa, Rosalia foi diretamente falar com Serafina. Esperou que a idosa lhe desse permissão para entrar e então relatou detalhadamente tudo o que havia ouvido de Susana. Serafina elogiou Rosalia por sua atitude e pediu-lhe que, caso os pais de Daniel chegassem, dissesse que ela não estava em casa, não importando a hora de sua chegada. Rosalia expressou sua confusão, mas Serafina mudou o assunto para Tina e sua situação. Com firmeza, a idosa assegurou que trariam Tina de volta e pediu a Rosalia que se retirasse. Depois de ficar sozinha, Serafina refletiu por alguns minutos e então ligou para a embaixada para tratar de um assunto urgente relacionado com a situação. Com os olhos vermelhos e secos, Tina contemplava as vastas paisagens russas que passavam diante da janela do vagão. Ela não tinha mais lágrimas. As reservas de lágrimas para este período de sua vida tinham se esgotado, e sem elas, seus olhos ardiam e suas pálpebras inchadas lhe causavam uma coceira insuportável.
Enquanto isso, sua mente mergulhava no passado. Ela lembrava de sua viagem na direção oposta, para a capital cheia de esperanças, seus anos universitários, seu encontro com Daniel, seu amor por ele. No entanto, agora ela estava em uma situação completamente diferente, questionando seu lugar na vida de Daniel e refletindo sobre os insultos e as dúvidas que a haviam atormentado. Esses pensamentos sombrios e o constante barulho das rodas finalmente a deixaram tonta e ela mergulhou em um sono profundo, alheia à longa viagem que ainda aguardava. Tina acordou em um dia cinzento e monótono, sentindo-se cansada de manter a farsa de ser a esposa de um diplomata. Decidiu voltar para casa para ficar com sua família e retomar seus estudos. Embora soubesse que seria difícil encontrar alojamento na residência estudantil, estava determinada a trabalhar como tutora e passar os próximos 2 anos dessa forma. Ela ficou triste por Serafina, mas aceitou a realidade de que os contos de fadas raramente têm um final feliz na vida real. Com fome, dirigiu-se ao vagão-restaurante por não ter comida consigo. Tina examinou o menu por um bom tempo e, finalmente, optou pelos ovos mexidos com café, a opção mais econômica disponível. Depois de comer com apetite, sentiu-se revitalizada. Voltou ao seu lugar e contemplou pela janela por um tempo antes de pegar seu livro didático na mala para colocar seus estudos em dia. Conforme a noite caía, percebeu que ainda não tinha encontrado uma desculpa plausível para seu retorno precoce para casa. Finalmente, Tina optou por não voltar para casa de jeito nenhum. O que adiantaria? Claro, ela ansiava ver sua mãe, sua avó, conversar sinceramente com elas e buscar conselhos. Especialmente com sua avó, sua querida avó que não via há 4 anos. Curiosamente, embora Serafina pudesse ser um pouco pomposa e aristocrática às vezes, lembrava muito a avó de Tina. Talvez todas as avós do mundo fossem semelhantes, Tina não sabia a resposta para essa pergunta. Infelizmente, ela só teria a chance de ver seu querido professor. Ele poderia ouvir tudo o que ela tinha a dizer, sem lamentar nem chorar, sem abrir uma ferida recente. Depois de um dia, ela pegaria um voo de volta. Ao tomar essa decisão, Tina sentiu-se completamente tranquila e deitou-se para dormir. O trem chegou cedo, às 6h15 da manhã, e então ela teve que pegar um ônibus para o centro do distrito. De lá, teria que fazer uma longa viagem até sua cidade natal. Depois de ter morado na capital por 4 anos, ela já estava acostumada a esse tipo de situação. Chegou à cidade onde ficava sua antiga escola primária perto do meio-dia. Lá estavam os prédios familiares, o ponto de ônibus, a entrada da escola. Hoje era um dia útil, o que significava que Yvonne estaria na escola, como sempre. Tina sentou-se em um banco do corredor e aguardou o toque do sino da escola. Quando os alunos saíram correndo, ela bateu na porta da professora Yvonne com uma expressão preocupada. A professora ficou surpresa ao vê-la e a abraçou, perguntando o que tinha acontecido em casa. Tina pediu para ficar naquela noite e Yvonne concordou, entregando-lhe as chaves e lembrando-a aonde ficava sua casa. Depois do dia letivo, Tina passeou lentamente pela cidade, percebendo algumas pequenas mudanças. Chegou à casa de Yvonne, abriu a porta e sentiu-se transportada para sua adolescência escolar. Enquanto isso, Yvonne havia encerrado sua última aula e estava sentada na mesa revisando alguns cadernos. "Desculpe, posso entrar?" Um jovem simpático e desconhecido apareceu na porta da sala. "Claro, entre." Yvonne se levantou para receber o estranho e pensou consigo mesma: que dia surpreendente é hoje, cheio de surpresas. "Desculpe, mas não me lembro de ter te conhecido antes", disse ela ao homem enquanto estendia a mão para cumprimentá-lo. Tens razão, não nos conhecemos", respondeu o visitante. "Bem, eu conheço-te pelo que a minha esposa me contou sobre ti, e pelo que entendi, nem sequer me conheces indiretamente."
Item parece que Yvonne ficou ligeiramente surpreendida. Estás a visitar alguém aqui, certo? Item exatamente. O rapaz riu e de repente bateu na testa. O que estou a fazer? Nem sequer me apresentei, desculpa. Por favor, estive na estrada durante 2 dias. Daniel inclinou cortesmente a cabeça. E suponho que és a Yvonne. Sim, exatamente. Por favor, sinta-se à vontade para se sentar, indicou com a mão para uma cadeira. Conta-me o que te traz aqui. A minha esposa tem família aqui e estudou contigo há alguns anos, disse o rapaz. Houve um infeliz mal-entendido entre nós e, pelo que entendo, ela deveria ter vindo para casa hoje. Tina casou-se? Expressou surpresa Yvonne. Sim, sorriu Daniel. Sei que não te comunicou e nem sequer mencionou aos próprios parentes, mas hoje resolveremos tudo isso, prometi-lhe. Yvonne passou a mão pela cabeça pensativamente, considerando se deveria contar a este homem que Tina tinha estado com ela, mas como pessoa honesta, descartou essa ideia egoísta e decidiu que faria o possível para não ofender o seu convidado. Viste-a por acaso? Ela esteve aqui? Perguntou Daniel com notórias esperanças. Cheguei tarde e esperava encontrá-la na plataforma. Apanhei um voo e depois um táxi diretamente até aqui. Omitiu que antes desse voo tinha feito outro de Praga para o seu país natal. Ela esteve aqui há 1 hora, suspirou Yvonne. Suponho que neste momento está em minha casa. Mesmo, alegrava-se Daniel. Poderias mostrar-me o caminho, por favor? Claro, assentiu Yvonne, mas terás de esperar um pouco até eu terminar o que estou a fazer aqui. Entendi, claro, respondeu rapidamente Daniel. Entretanto, darei um passeio por aqui. 1 hora depois, Daniel e Yvonne estavam percorrendo o mesmo caminho que Tina havia tomado pouco antes, conversando sobre diversos assuntos. Yvonne estava cada vez mais convencida de que o marido de Tina era uma pessoa bondosa e ficou feliz ao perceber que ele ainda mantinha sua capacidade de compreender os outros. Eles comentaram sobre a peculiaridade dos habitantes da vila e a dificuldade de praticar e melhorar as habilidades de comunicação. Ao chegarem à casa, Yvonne pediu a Daniel que esperasse do lado de fora por alguns minutos enquanto ela informava Tina sobre sua chegada. Ela explicou que seria muito impactante para Tina encontrá-lo de repente. Daniel concordou e expressou o desejo de fazer o mesmo, embora não tivesse tido a oportunidade de mencionar isso antes. Yvonne assegurou que não tentaria persuadir Tina se ela não quisesse vê-lo, e Daniel pediu que ela transmitisse a Tina que tudo foi um mal-entendido, prometendo esperar pacientemente do lado de fora da casa se ela decidisse não vê-lo. Yvonne sorriu ao imaginar a cena e assegurou que transmitiria a mensagem a Tina. Yvonne bateu na porta e entrou, tirando as botas antes de fazê-lo. Tina estava sentada no sofá, lendo algo com as pernas cruzadas, e iluminou-se ao ver sua professora. Tina compartilhou que havia decidido vir de repente, sem informar ninguém, por um assunto importante: ela havia se casado. A jovem admitiu que seu marido era uma boa pessoa, mas sentia que não eram compatíveis devido às diferenças em seus níveis e às expectativas de sua família e ambiente. Tina ficou emocionada e começou a chorar, mas Yvonne a confortou e assegurou que seu marido não pensava da mesma maneira. Yvonne revelou que Daniel estava esperando atrás da porta e que estava disposto a esperar o tempo que fosse necessário se Tina não quisesse vê-lo. Isso pegou Tina de surpresa, que insistia que Daniel estava na República Tcheca fazendo um estágio. A professora sugeriu que Tina verificasse a presença de Daniel por si mesma e deu de ombros, deixando espaço para a dúvida. Tina se levantou rapidamente e correu pela casa, sentindo seu coração bater forte enquanto procurava por sinais de Daniel. Tina gritou animada e correu para o jardim, onde Daniel a esperava. Eles se abraçaram com força,
não importando o frio ou as circunstâncias, compartilhando beijos apaixonados. Meu amor, por que você partiu? Expressou Daniel com ternura. Ao perceber que Tina estava descalça, ele a levantou em seus braços e a levou de volta para casa. Enquanto isso, Yvonne permaneceu sentada à mesa, apoiando o queixo na mão, seus olhos cheios de lágrimas de alegria ao contemplar o jardim coberto de mato e as cerejeiras em flor. Durante toda a noite, os três recém-reunidos conversaram, desfrutaram de café forte e quente, acompanhado de um pouco de conhaque que Yvonne retirou de suas reservas. Uma ocasião como esta merece uma celebração, mencionou Daniel, reconhecendo a especialidade do momento. Normalmente não bebo, mas hoje é uma exceção, acrescentou, sorrindo. Estou completamente esgotado emocionalmente. Tina, você também precisa descansar depois de tudo o que passou. Pobrezinho do coração. Durante sua conversa, eles trocaram suas experiências do último ano, focando especialmente nos últimos dias. Daniel narrou os eventos dos dias em que Tina viajava de trem, com sentimentos de vergonha e dor que ele desconhecia até então. Enquanto abraçava Tina, ele compartilhou a história de como recebeu uma ligação de sua avó em Praga, temendo o pior, apenas para descobrir que se tratava de uma situação completamente diferente. Sua avó informou que a mãe de Daniel Oliveira tinha mal interpretado as conversas na confeitaria, acreditando que Tina era amante de seu filho, e a confrontou insultando-a e expulsando-a do apartamento. Isso levou Tina a sair sem dar explicações, deixando suas chaves e anel. Daniel expressou seu pesar para com sua esposa e mostrou fotos de seus pais para Tina e Yvonne, para provar que sua mãe não se parecia em nada com a mãe de Daniel Oliveira. Ele explicou que tudo foi um mal-entendido provocado por rumores e mal-entendidos. No final, Daniel deu a Tina e Yvonne uma foto da família, mostrando seus pais como um casal feliz e bonito. Você tem os olhos de sua mãe, elogiou Tina, passando a foto para sua professora, que sorriu em concordância. Depois de falar com minha avó, fui rapidamente ver meu chefe e redigi uma solicitação de licença por motivos familiares. Tive que mencionar que minha avó estava doente para evitar ter que dar muitas explicações. Ela mesma me aconselhou a fazer isso. Por favor, querida, esqueça que não há desafio que não possamos superar juntos. Prometa-me que sempre me consultará antes de tomar decisões importantes, ou qualquer decisão em geral. Ele se corrigiu, e beijou suavemente Tina na bochecha. Ela baixou os olhos envergonhada e respondeu baixinho, eu prometo. Ótimo, amanhã iremos visitar seus pais, anunciou Daniel finalmente. Vamos convidá-los para o casamento. Minha avó insistiu em me dar dinheiro para cobrir todos os gastos, incluindo as passagens para seus pais. Ela disse que era importante cumprir os desejos da avó moribunda, brincou Daniel. Ela pode não sobreviver 2 anos antes que possamos organizar um casamento formal. E teus pais? Perguntou Daniel preocupado, eles poderão vir? Negativo, disse balançando a cabeça, não poderão comparecer, mas todos nós podemos visitá-los e celebrar o casamento na embaixada austríaca. Minha mãe já está organizando tudo o que é necessário, só precisamos de cópias de seus passaportes. Resolveremos isso amanhã. Seus pais virão nos visitar em 2 meses e depois os receberemos no aeroporto. Também estendemos o convite a você, Yvonne. Sem vocês, Tina e eu nunca nos teríamos conhecido, nem consigo imaginar, comentou o jovem, percebendo a expressão de objeção na professora. Sem sua ajuda, não teríamos conseguido nada. Até minha avó está emocionada por ir, concluiu Daniel seriamente. Permitam-me compartilhar algo, solicitou Yvonne, enquanto Tina e Daniel assentiam. Quero expressar minha gratidão pelo gentil convite, provavelmente o aceitarei. Além disso, devo elogiar sua avó, Daniel, ela é uma pessoa excepcional, rara.
Poucos em sua posição são tão abertos e livres de preconceitos como ela. Brindo pela saúde dela e pela sua, desejo que tudo flua sem contratempos em sua vida e que você encontre mais pessoas boas, honestas e dignas. Quando olho para você, sinto que minha vida não foi em vão. Sua voz se quebrou emocionada e ela enxugou os olhos com um guardanapo. Infelizmente, ela não pôde participar do evento na Áustria. O estimado professor de Tina faleceu 2 semanas depois de seu encontro devido a um ataque cardíaco. Tina, devastada pela dor, chorou por 3 dias seguidos, mas o casamento ocorreu conforme planejado, com solenidade, elegância e grande esplendor. Apenas a mãe de Tina pôde viajar de sua vila remota, seu pai já não estava em condições de representar a honra da família, e a avó se recusou categoricamente. Estou em uma idade em que não posso viajar pela Áustria, meus queridos. No entanto, todos estavam felizes e o evento foi um sucesso absoluto. O feliz casal decidiu nomear seu primeiro filho Yvonne em reconhecimento à pessoa que desempenhou um papel tão significativo em seu destino, transmitindo ensinamentos a uma tímida menina de uma vila, ensinando que tudo nesta vida depende apenas de nós mesmos.